Nos dias de hoje, você sabe o quanto que está custando o preço da verdade? Você sabe quanto ela vale? Sabe quanto vale o preço do seu posicionamento hoje em dia? Nos dias de hoje? Uma bala no seu pescoço. Foi exatamente este o preço que Charlie Kirk, um defensor norte-americano dos direitos conservadores, e infelizmente foi brutalmente executado a queima-roupa perante milhares de pessoas que o acompanhavam em um determinado comício, onde respeitosamente, como ele sempre fez, diálogos abertos, diálogos respeitosos, em que o microfone fica aberto para podermos debater. Sabe, você pode falar, eu te ouço, depois da minha vez de falar, você também deveria escutar do mesmo modo como eu fui com você. Então este é o preço que você acaba pagando nos dias de hoje por conta de um determinado posicionamento, por conta de você defender as suas ideias, a tua filosofia de vida, aquilo que de fato você acredita e que de fato uma grande multidão de pessoas ela se identifica com a sua mensagem, então elas são impactadas por conta disso. Charlie Kirk, ele era um defensor norte-americano dos direitos conservadores que de fato eu também os compactuo 100%, como por exemplo o direito à família, de você constituir uma família, de você ser pai, sabe, ser pró ao casamento, sabe, o direito à vida, o direito de ir e vir, entre outras pautas assim que ela é voltada mais para um conservadorismo. Mas o que eu quero te trazer é o seguinte: eu e você, mesmo tendo ideias diferentes, posicionamentos diferentes, desde quando me é permitido, por exemplo, eu pegar uma arma e então eu executar você? Até quando hoje em dia, por exemplo, eu ter um determinado posicionamento faz com que o outro lado ele acabe, por exemplo, me executando? E sabe, é muito triste, cara, a falta de empatia das pessoas. A falta de empatia, a frieza, a falta de amor com que tiveram com Charlie Kirk. Pessoas se alegrando, a extrema esquerda, se alegrando, se divertindo, rindo com a despedida desse cara. Um cara que provavelmente ele já mudou agora, a partir de hoje, todo o cenário político. Nesse vídeo de hoje, é basicamente um convite a você analisar a sua vida. Como que tem sido os seus posicionamentos? Como que tem sido hoje em dia o modo como você vive a sua vida? Como tem sido hoje em dia o modo como que você se relaciona, o modo como você se posiciona em determinadas pautas? Novamente, eu posso discordar completamente de você. Você pode discordar de mim completamente, com a minha ideologia, com o meu posicionamento, sabe, com as minhas filosofias de vida, aí tá tudo bem, tá tudo certo. Do mesmo modo como se eu analisar e eu não concordar, tá tudo bem, tá tudo certo, cada um vive a sua vida desde que não fira os direitos do outro, entre outras coisas. Mas nunca, em hipótese alguma, eu, por exemplo, mesmo discordando de você, me fará com que eu pegue uma arma, um rifle, e então eu vá e execute a sua vida. É, cara, tá ficando perigoso hoje em dia. Este é o preço da verdade. E eu me identifico muito com o Charlie Kirk, sabe por quê? Porque em toda a minha vida eu sempre fui um homem posicionado. Eu sempre fui uma pessoa que tive princípios e valores muito bem claros e que se tivesse de dar a minha opinião e que na maioria das vezes eu as dei, mesmo se ninguém me pedisse, eu fui lá e me posicionava. Eu deixava muito bem claro. E você acha que é fácil ser uma pessoa posicionada? Você acha que é fácil ser uma pessoa que expõe as suas ideias? Você acha que é fácil ser uma pessoa que está ali na linha de frente entre muitas pessoas, prontamente para ser odiado, ser rejeitado, humilhado, xingado, difamado, entre outras coisas? Você acha que é fácil? Mas este é o preço que você acaba pagando e que vale muito a pena de você levar e viver uma vida posicionada, assim como Charlie Kirk o fez muito bem. Um homem que representava milhões de patriotas americanos, um homem que influenciou muitos jovens, que influenciou essa geração. É por isso que eu compactuo muito com ele.
Eu me identifico muito com ele porque aqui no meu canal, por exemplo, se você vê em diversos vídeos, fica extremamente claro, cara, o meu posicionamento em vários temas, em várias pautas, em vários segmentos. E eu defenderei as minhas ideias, custe o que custar, nem sequer, infelizmente, eu tenha de ir deste plano mais cedo. Mas, como eu tenho um posicionamento cristão por conta de conhecer a palavra de Deus e por ser temente a Deus também e conhecer as escrituras sagradas, este homem, Charlie Kirk, ele está em um local muito melhor agora. Porque a palavra de Deus fala que aquele que for covarde, os covardes, eles não herdarão o reino dos céus. E se tem uma coisa que este homem não foi, assim como eu não sou e você também não deve ser, é uma pessoa covarde. Uma pessoa que vive amedrontada, uma pessoa que vive no modo passivo. Não expõe as suas ideias, não fala o que pensa, sabe, vai com a maré. Você basicamente vive uma vida em cima do muro, assim como Charlie Kirk, ele não viveu. Eu já conhecia o trabalho dele, eu já acompanhava vários debates dele, é um cara que eu já me identificava muito. O posicionamento, sabe, Charlie Kirk era aquele tipo de pessoa que... Sabe quando nós vemos uma pessoa, pela feição dela, a gente já tem aquele pré-julgamento, entende? Sabe, você já conseguia enxergar uma pessoa boa nele? Ele era esse tipo de cara. Irmão, você vê bondade na fisionomia dele. Você vê bondade na pessoa. Meio que a gente consegue sentir essa aura da pessoa. Você consegue me entender? É muito triste, cara, o que aconteceu. Muito triste mesmo. Eu fiquei bem abalado os últimos 2 ou 3 dias, refletindo, pensando. E não, esse vídeo não é pra hype. Não, ele não é pra isso. Mas é para que eu também, assim como ele fez, se necessário, eu estar na linha de frente para defender as minhas ideias, assim eu farei. E sabe o que eu defendo? Eu defendo os direitos conservadores. Não, e a mídia, sabe o que é extraordinário? Um cara do bem, super pacífico, já começa a intitular o cara como ele era um extrema-direita, ele era um extremista, na verdade não. Se ele fosse um extrema-direita mesmo, ele basicamente nem ouviria as pessoas nos debates em que ele se colocava, nas universidades em que ele ia viajando pelos estados dos Estados Unidos da América. Uma pessoa que não é aberta ao diálogo, provavelmente ela nem se abre, cara, para poder tentar ouvir, tentar compreender a outra pessoa, ou de pelo menos minimamente debater respeitosamente ouvindo aquela pessoa e tudo bem, ter divergências de ideia. Novamente, você pode discordar de mim em muitas coisas, mas nunca te dará o direito de você tirar a minha vida, porque todos os seres humanos, eu falo isso tranquilamente, por mais que alguns, eu mesmo, que inclusive não gosto de muitos, sou totalmente contra muitos posicionamentos de algumas pessoas, principalmente da esquerda, isso não me dá o direito de, por exemplo, chegar em uma pessoa e tirar a vida daquela pessoa. Infelizmente, por mais lixo, crápula que essa pessoa seja, não me dá o direito de executar e de tirar a vida de uma pessoa. Isso não me compete. Sabe o que me compete? Me compete um debate. Me compete uma divergência de ideias. Olha, o que me compete é debater com aquela pessoa, olha, não concordo com isso por tal, e beleza, pessoal, olha, eu também não concordo de você, Alexandre, por conta de tal. Então a gente vai tentar encaixar ali uma sintonia para tentar chegarmos em algum lugar, ou chegarmos em algum ponto. Era impressionante o que esse cara fez, era impressionante mesmo. O ato de você simplesmente deixar o microfone ali, olha, vamos conversar, vamos debater, olha, é essa pauta. O que você tem a dizer? O que você acha? Será mesmo que ele era um extremista, como a mídia fica plantando, semeando informações erradas, fake news? Charlie Kirk, ele não era assim. E é muito triste, sabe por quê? Porque ele estava na melhor fase da vida dele. Ele estava na melhor fase do casamento dele. Ele estava desfrutando, tendo a melhor parte da paternidade. Infelizmente deixou uma esposa maravilhosa, que o amava, que o honrava, que o admirava e respeitava. Deixou 2 crianças maravilhosas, um menino e uma menina, que infelizmente não desfrutarão de um crescimento próximo de um pai. Isso é o que uma pessoa faz quando executa a vida de uma pessoa.
É por isso que eu comecei esse vídeo te falando. Você sabe o quanto ela está custando a verdade hoje em dia? Sabe o quanto te custa você dizer a verdade? Sabe o quanto te custa você influenciar pessoas por um determinado posicionamento? Isso é o que acontece. Só que pessoas assim, elas não só partem daqui com honras, mas Deus as acolherá em um lugar muito especial. Muito especial mesmo, porque uma pessoa que passa uma vida inteira cumprindo com princípios, valores, principalmente princípios e valores cristãos, como por exemplo o direito à vida, como por exemplo ao casamento, sabe, a não defender coisas erradas, é uma pessoa que viveu a palavra de Deus, é uma pessoa que veio a este mundo e que honrou com os mandamentos escritos nas escrituras sagradas. É por isso que eu me identifico com ele, porque eu também faço a mesma coisa. Eu sempre também tive este senso, cara, de não viver uma vida passiva, de não viver uma vida em que você vive calado, em que nada você se expõe de um modo covarde. Eu prefiro muito mais, a palavra de Deus fala, prefira muito mais a glória de Deus, a honra de Deus, do que esperar a glória de homens, que é uma coisa suja, porca, nojenta, que é apenas uma glória aqui que é terrena, mas é uma glória que não dura para sempre, diferente da glória de Deus, que é uma glória eterna. Essa é a glória de Deus. E esta é a glória, o triunfo que nós devemos buscar. O agradar a Deus vale muito mais do que agradar a homens. Charlie Kirk, por exemplo, ele aborreceu muitas pessoas, pessoas que eram contra ele. Só que pessoas distorcidas da realidade, pessoas que elas vão como uma massa de manobra que de fato nem elas sabem aquilo que elas querem. É muito triste o que aconteceu. Só que temos que estar dispostos a isso. Eu sou um cara que provavelmente, por conta disso, eu também corro riscos. Por conta das pautas que eu defendo, por conta das coisas que eu acredito e que, se possível, eu morrerei pelas minhas verdades. Agora eu te pergunto, você está disposto a defender as causas que você acredita e, se for necessário, perder a sua própria vida? Ou você vai passar uma vida inteira de modo acovardado, de modo passivo, em que nada você se expõe, em que nada você se impõe, em que nada você demonstra e defende as suas ideias e posicionamento? Você prefere viver uma vida assim? Olha, como eu bem te falei, a palavra de Deus fala que os tímidos, que os que têm vergonha, os covardes, os que têm medo, estes não herdarão o reino dos céus. E sabe onde Charlie Kirk ele está agora? Ele está no céu, junto com o Senhor, junto com Jesus Cristo, junto com Deus, porque ele veio aqui e cumpriu com o seu propósito. Ele não se acovardou, esteve na linha de frente, sempre de modo respeitoso, defendendo as suas ideias, falando de família, falando de liberdade econômica, e alguns acabaram até que zoando, porque olha, engraçado, né, que ele acabou sendo executado, como alguns acabam dizendo, naquela pauta, naquele momento, falando justamente sobre atiradores, sobre armas e tudo mais. Só que olha só, o que ele defendia sobre a parte da legalização de você ter um porte de armas é não para você sair executando pessoas por conta de você não gostar de um determinado posicionamento. O que ele defendia é você, cara, basicamente, o que ele defendia era você lutar contra criminosos, lutar contra pessoas que, por exemplo, coloquem a vida de outras pessoas em risco, inclusive a sua própria vida. Como se, por exemplo, você é um homem casado, você tem a sua família, você tem os seus filhos, e se um bandido entrar na sua casa e você tem um porte legal de armas, aí sim você defender a sua integridade, a integridade dos seus filhos, a integridade do seu lar, a integridade da sua casa. Mas não como a esquerda acaba pintando para que não, você vai ter o porte de armas, beleza, eu não gosto de você e eu vou sair te executando. Oi? É isso que a mídia defende. Charlie Kirk. Extremamente triste isso que aconteceu. Mas ele marcou a história. Ele marcou a história como grandes nomes, como por exemplo, Martin Luther King, que lutou pelos direitos humanos dos negros.
em que ambos têm os mesmos direitos. Brancos e negros são pessoas extremamente iguais. Entende? Ele marcou a história. E eu me identifico muito com ele. Porque se necessário morrer em prol das minhas ideias, dos meus posicionamentos, assim eu o farei. Mas sabendo que eu chegarei aos céus com honras, saber que eu não vivi uma vida de modo calado, de modo covarde, de um modo em que muitas pessoas vivem em cima de muros e que não expõem as suas verdades, não expõem os seus posicionamentos, não falam e nem defendem aquilo que elas acreditam veementemente. Pessoas que vivem de modo covarde, assim como não viveu Charlie Kirk, assim como eu me identifico muito com ele. E se necessário, como eu bem te falei, se for necessário morrer pelas minhas ideias, defendendo a causa daqueles que são mais fracos, daqueles que não têm voz, daqueles que têm medo, mas que têm um forte anseio de defender as suas ideias e pautas, e Deus me colocar na frente dessas pessoas, assim eu o farei. Mas sabendo que chegarei aos céus com honras, sabendo que fui salvo e deixei o meu legado aqui nessa terra. Isso me vale muito mais. Um abraço para você e até o próximo vídeo.